Segundo Crônicas, capítulo 20. Sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros do lado dos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então, vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra Tidalém-Mar neste lado da Síria, e, eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se, para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e adeste para sempre a semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: Se, quando mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles, e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi, todo Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: Não temais nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E, quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo, e quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar. E estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado, o Vale de Beraca, até este dia. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos.
E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Anani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente. E juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Então, Eliezer, o filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porque te juntaste a Acasias, o Senhor tem despedaçado as tuas obras. E os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis.